Olá, turma. Seja bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo do capítulo 2 do nosso livro para jovens do século XXI. Como esse capítulo é um pouco extenso, eu pretendi dividir em duas partes. Hoje a gente vai estudar a primeira parte, que vai tratar de socialização, papel social e o surgimento da sociologia. E antes de iniciar a aula, eu quero deixar bem claro que essas videoaulas destacam apenas os pontos principais do capítulo. Para que vocês compreendam melhor, é necessário que vocês façam a leitura, porque lá há exemplos e detalhes que não são abordados aqui. Então, é muito importante que vocês leiam atentamente o capítulo para melhorar o seu conhecimento. Vamos à discussão. Então, o capítulo 2 do livro para jovens do século XXI inicia fazendo a discussão sobre a socialização dos indivíduos. E quando a gente vai falar de socialização dos indivíduos, a maioria dos teóricos, eles iniciam com um dilema, que é o dilema da sociologia a respeito do comportamento. Eles querem saber se é o pensamento e a ação dos indivíduos que influenciam a sociedade como um todo, ou se é o contrário, ou seja, se é a sociedade que influencia e determina o pensamento de cada indivíduo. Então, essa é uma reflexão sobre a socialização dos indivíduos. Eles querem saber quem é que vem primeiro. É o indivíduo ou a sociedade? Quem é que molda quem? É o indivíduo que molda a sociedade ou é a sociedade que molda o indivíduo? Então, essa é a grande questão e quando se fala de socialização, a maioria das outras questões gira em torno desse dilema. Então, aí você pode ver que, através dessa ilustração, alguns dos processos de socialização que ocorrem, que pode ocorrer pela família, religião, escola, em contato com diferentes grupos sociais. Então, socialização dos indivíduos. O que ele diz? A socialização dos indivíduos é aquilo que nós somos, é o resultado de um processo que aprendemos na convivência com outros seres humanos, com base em valores, ideias, atitudes e fazeres comuns. Quando nós nascemos, nós já chegamos em um mundo pronto. Dependendo da sociedade que você nasce, vai haver valores, vai haver crenças, vai haver atitudes e comportamentos que irão exigir de você, esperar que você faça. Então, no seu processo de reconhecimento do mundo, você percebe que há coisas que são permitidas e coisas que não são permitidas. E a socialização, ele é um processo interativo, ele vai desde o seu nascimento até o seu último dia de vida. Ele é interativo, então, e contínuo. Interativo porque você só vai se socializar se você interagir com as outras pessoas do grupo social qual você faz parte. E contínuo porque você nunca vai parar de se socializar. Sempre você vai entrar em contato com outros e você vai influenciar o pensamento dessas pessoas e vai ser influenciado por ele. Nossa individualidade, ou seja, nós que nós construímos, o que se constrói no contexto das relações com os diferentes grupos sociais e instituições sociais. Nós somos produto das nossas relações com as pessoas e com as instituições sociais. Quando eu falo instituição, estou falando de igreja, estou falando de escola, estou falando de grupos que você participa, estou falando da mídia, estou falando de todas as maneiras de contato que você tem com outras pessoas na sociedade. Então, o que é socialização nesse caso? Socialização é assim, nós todos somos socializados de acordo com o nosso ambiente social. Ou seja, antigamente era muito comum dizer que nós somos produtos do meio que a gente vive. Então, cada um é produto daquele meio que você vive. Se você vive em determinada sociedade que tem um pensamento mais ligado à religião, é normal que você veja o mundo e aprenda a partir daquele comportamento, a partir daqueles valores. Se você vive em uma sociedade em que a religião não é considerada fundamental, um país que é totalmente laico, é normal que você aprenda aqueles valores e você se comporte de acordo com o que você aprendeu. Então, esse processo de socialização, ele ocorre através da imitação, da aprendizagem e da identificação. Imitação porque é comum que você imite aquilo que você vê. Você vai imitar
o comportamento dos seus familiares, você vai imitar o comportamento dos seus coleguinhas quando você chegar na escola. A aprendizagem, porque as informações das gerações passadas, todas as informações das gerações passadas vão ser repassadas para a gente. Não diz que quando a gente chega no mundo, a gente já pega o mundo pronto. Então, as informações do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares são passadas para você. Quando você chega na escola, você vai aprender os conhecimentos que foram acumulados ao longo do tempo. Também serão passados para você. Então, aprendizagem. Identificação, porque geralmente você aprende aquilo com que você identifica. Você vê alguma pessoa, você vê algum comportamento que você se identifica, acha bonito, legal, e você aprende aquilo. Essa socialização, ela tem etapas ou fases. A primeira fase, que nós conhecemos como socialização primária, ela ocorre na família, que é o primeiro grupo social com o qual você tem contato. E o que seria a família? Família é o espaço privado das relações de intimidade e afetividade. Lá você aprende a obedecer as regras de convivência, são as primeiras regras de convivência que você aprende, o que você deve fazer ou não deve, seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, seu irmão irão te ensinar. Você adquire a linguagem, você vai aprender a falar, vai aprender a se comunicar, e os seus comportamentos, hábitos e crenças. Então, essa primeira fase de socialização é a que ocorre na família. A segunda fase de socialização, que é a fase secundária, ela vai ocorrer fora dos outros ambientes, fora da família, em outros ambientes, que são os espaços públicos, geralmente são os locais em que nós precisamos observar as normas e regras próprias, que geralmente são situações diferentes da que ocorre dentro da nossa família, por isso que é secundária. Não quer dizer que a regra que você segue dentro da sua família é a regra que você vai seguir em outros espaços sociais. Ela vai começar geralmente nos anos iniciais, quando você vai ter que sair de casa, ter contato com outros coleguinhas, os colegas da rua, quando você está brincando, com um grupo de jovens da igreja que você participa, com o que você vê na televisão, com o que você escuta no rádio. Então, ela vai ocorrer fora do ambiente familiar, por isso que é considerada secundária. Os dois tipos de socialização condicionam nossas relações com outros indivíduos, ou seja, condiciona a forma com que se comportam com aqueles indivíduos, dependendo da forma, do ambiente social e da educação que recebemos, nós adotamos ou abandonamos uma série de papéis sociais. Aí você deve se perguntar, o que é um papel social? Um papel social é um comportamento esperado pelo indivíduo que ocupa determinada posição na sociedade. Você ocupa vários papéis sociais dentro da sociedade. Na sua família, você ocupa o papel social de filho, de irmão, de sobrinho. Quando você vai para a escola, de aluno. Então, o papel social são comportamentos que existem, são condicionados e que esperam de você que você siga determinadas normas. Então, o que é? O conjunto de normas, obrigações, são as expectativas de uma pessoa quando desempenha alguma função dentro de um grupo social. Se você vai para a escola e o professor se comporta de uma maneira totalmente diferente da normal, daquelas que é comum o professor se comportar, você vai dizer que aquele não é jeito do professor se comportar, ou seja, o professor, você conhece o papel social do professor. Da mesma forma, se você não segue as regras que a escola estabelece para você, você não está seguindo seu papel social de aluno. Então, o papel social é o comportamento de um indivíduo dentro de um grupo social ou de uma equipe. Cada grupo social que você vai participar, você vai desempenhar um papel social diferente. Existem as regras e as normas. Seu comportamento dentro de casa não deve ser o mesmo dentro da sala de aula. Pelo menos você não tem a mesma liberdade. Dentro da sala de aula, você vai lidar com outras pessoas, outra hierarquia. Em caso você tenha a hierarquia de seu pai, de sua mãe, talvez de seu irmão mais velho, lá na escola tendo o professor, do coordenador, do diretor e dos coleguinhas ali que você vai conviver. Então, uma pessoa ela pode desempenhar diferentes papéis sociais. Você pode ver aqui, ó, nessas ilustrações, ó, são essas imagenzinhas, ó, elas são diferentes. São os papéis sociais. Aqui a gente tem ó, diferentes profissões. Cada profissão é um papel social diferente. A forma do médico se comportar, o que se espera do médico é diferente do que se espera do jogador de futebol. O que se espera de um policial é diferente do que você vai esperar de um aluno do ensino médio. Então, esses são os papéis sociais.
E aqui a gente tem na terceira figurinha uma mulher tentando se equilibrar em diferentes cordas. Porque a mulher, geralmente, ela ocupa diferentes papéis sociais. E muitas vezes papéis sociais são conflituosos, são difíceis dela conciliar. Ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, e ela, às vezes, tem uma profissão. E para ela conciliar todos esses papéis sociais, na verdade, até por devido ao preconceito que há na sociedade, ela às vezes tem de se desdobrar em 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem um pequeno questionamento em relação aí. Ó. Cada um de nós tem liberdade ou margem de manobra para adotar um certo papel social? Você, o que você acha? Você tem liberdade para escolher qual é o seu papel social? Ou já é determinado? Você, a sociedade, independente do ambiente que você vive, já é determinado qual é o papel social que você vai desempenhar. Se as estruturas sociais, as estruturas que existem em torno de nós, são padrões estáveis de relações entre os indivíduos. Então, quando você nasce, já existem essas estruturas, esses padrões que você deve seguir. Então, como avaliar que os indivíduos não têm livres escolhas mais de manobra? Como avaliar se a gente tem ou não tem a escolha de decidir esses papéis sociais? É aí que entra aquele ponto que a gente discutiu na aula passada, que se chama de imaginação social. É do indivíduo perceber que ele vive um mundo e que há uma estrutura, há um sistema, e que a sua vida faz conexão com uma série de, de leis, de normas que são determinadas e que você é obrigado ou não a seguir. Então, aqui a gente vai falar da sociologia como ciências sociais, o surgimento da sociologia, da disciplina, como foi que ela surgiu e quando. Então, a sociologia é uma ciência um pouco mais de um século de vida. Então, é uma ciência bem nova, e desenvolveu como disciplina acadêmica. Se desenvolveu nas universidades em um momento de intensa transformação da sociedade europeia. Então, o contexto de surgimento da sociologia é um contexto de transformações, de mudanças profundas que aconteceram na sociedade. A gente vai olhar o que é que antecedeu o surgimento da sociologia, e aqui tem os fatos principais que elenquei. No livro você vai conseguir exemplos lá bem mais detalhados. Então, as expansões das trocas comerciais, quando os grupos sociais começaram a comercializar entre si, na medida que foram comercializando, começaram a haver trocas de mercadorias, eu mesmo tenho troca de mercadoria, troca de informações, troca de crenças, de cultura, contato com outros povos. Na medida que esses grupos sociais tinham de comercializar, eles começaram a ter contato com outros povos. A questão do comércio era tão forte que surgiram cidades que eram formadas por pessoas de diferentes regiões. Expansão marítima. Com a expansão marítima, foi possível que os europeus e outros povos conhecessem, além das suas fronteiras, diferentes sociedades, comercializassem essa sociedade, adquirissem e repassassem conhecimento, o desenvolvimento da ciência, o surgimento da ciência, que dá uma ruptura naquela ideia de que tudo era explicado através dos deuses, por meio da ciência, deu para ver que através de métodos científicos e por observação da natureza era possível explicar os acontecimentos naturais e humanos. O florescimento e a expansão da cultura europeia a partir do Renascimento. O Renascimento foi muito importante, porque o Renascimento ele significou um resgate da cultura grego clássica e uma evolução na arte, no modo de pensar. A Revolução Industrial, que trouxe o desenvolvimento, inseriu a máquina, que acelerou o processo de produção e de relações entre os seres humanos, relações de trabalho, que houve a mudança do feudalismo para o capitalismo, crescimento das cidades. Com a Revolução Industrial e o final do feudalismo, as pessoas tiveram de se mudar do campo para as cidades, deixar de ser servos, aqueles que trabalhavam na terra e tiravam seu sustento nas terras dos senhores feudais, e foram para a cidade se tornar empregados, salariados, vendiam o seu trabalho em torno do salário miserável. O grupo social em ascensão foi a burguesia, foi graças ao surgimento da burguesia que o feudalismo se acabou, surgiu o Estado Nacional forte e em seguida o capitalismo. Surgimento dos Estados Nacionais foi quando os reis conseguiram acumular poder e através dessa acumulação de poder ele conseguiu permitir a expansão marítima, o desenvolvimento do mercantilismo
E a Revolução Francesa, que foi um marco na história, foi a revolução em que pôs fim ao regime monárquico e defendendo os ideais de liberdade e fraternidade para todos. Então, esse é o contexto em que surge a sociologia. É importante que tudo isso que aconteceu, que eu não coloquei ali, mas levar em conta que antes desses acontecimentos, que dominava a sociedade, principalmente o regime feudal, era o teocentrismo, ou seja, a verdade era obtida através da Bíblia. Tudo que existia na sociedade era de acordo com a Igreja Católica, que era a instituição mais poderosa. Tudo que existia, a Igreja era como se fosse a autoridade, fosse Deus aqui na Terra. Então, tudo era determinado por Deus. Então, os nobres, os privilégios nobres, segundo a Igreja, segundo o teocentrismo, era vontade de Deus. Os nobres, eles eram abençoados, eles nasciam com esse direito de exploração. Já os servos, restava a eles não poderiam enriquecer, não poderiam trocar de grupo social, e restava a eles lutar para salvar a sua alma. Isso era possível através da igreja, ou seja, através da servidão. Era do servidão, servia tanto aos nobres como a servidão espiritual, que era da igreja. E qualquer mudança era contrária a Deus, então ninguém poderia pensar em uma mudança. Se ocorresse uma mudança, a igreja dizia que era pecado, e você ia ser crucificado, ou queimado vivo. Então, essas mudanças trouxeram o antropocentrismo, que, diferentemente de atribuir tudo a Deus, ela buscou a verdade através da razão e dos métodos científicos. Para você descobrir se algo era real, verdadeiro, você tinha de se passar pelo método científico, através da sua razão, do seu raciocínio. Ela explicava tudo a partir do que acontecia na Terra entre os homens. Por isso que é antropocentrismo. A explicação era direcionada ao homem. Então, pela primeira vez, o homem buscou explicação através de si mesmo, não através da igreja, da religião. Então, a sociologia ela surgiu nesse contexto de mudanças, a partir da necessidade do homem europeu em tentar explicar cientificamente o mundo. O homem precisava explicar o mundo de forma científica, a ciência tem desenvolvido suas relações com os outros homens, com outras sociedades que passou a conhecer. Então, ela queria entender a sociedade a partir da ciência. Foi aí que surgiu a sociologia. Como explicar? Ela tentava explicar como na Europa, com toda aquela riqueza gerada pela Revolução Industrial, houvesse simultaneamente o aumento da pobreza e da miséria. Como um país que estava em prosperidade, estava se tornando o país a potência mais rica, havia tanta miséria, eram os que eram mais miseráveis. Então, como explicar isso? Precisava de uma ciência para explicar isso. Porque nas Américas, entre os nativos, entre os índios, apesar das hierarquias existentes entre eles, não existia pessoas passando fome antes da chegada dos europeus. Só depois da chegada dos europeus que na América foi introduzida a miséria e a fome. Porque na África existiam sociedades inteiramente diferentes, com costumes diferentes, deuses diferentes, tradições familiares diferentes, formas de pensar diferentes, se relacionar diferentes. Como explicar isso? E a libertação dos homens europeus das explicações de origem divina em direção ao predomínio da razão, que foi o que eu falei. Houve aquela relação, ruptura do teocentrismo para o antropocentrismo. E mais, com o desenvolvimento das técnicas da ciência, os homens europeus começaram a dominar mais a natureza e as próprias relações entre eles. Enfim, fazendo necessárias explicações para todas essas mudanças, elaborando lei científica e conceito teórico. Então, diante de todas essas transformações, eles sentiram a necessidade de uma ciência própria para explicar a sociedade. Dentre as diversas teorizações que são elaboradas, 3 autores se destacam e são considerados nos dias de hoje com grande referência. Fundadores do novo campo de conhecimento científico são eles Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Então, esses 3 teóricos, pensadores, filósofos, serão o ponto de discussão da nossa próxima videoaula. Então, galerinha, leiam o assunto. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. E eu vou deixar um exercício aí no seguidor para você responder. Até a próxima.